Você já deve ter ouvido o ditado: feito é melhor que perfeito. E eu sou uma pessoa que acredito profundamente nesse ditado. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai lá, faz um plano, tá esperando o melhor de qualquer atividade e a gente se esquece de que realizar essa atividade, de que o resultado dessa atividade é o realmente mais importante. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias. E eu estou aqui pra gente conversar um pouco sobre feito é melhor que perfeito. Então sim, eu tenho discutido aqui no meu canal várias questões sobre produtividade, sobre projetos, desmistificando algumas questões que são super importantes da gente questionar. E é importante que a gente tenha em mente que realizar as atividades com eficiência é sim cuidar dessas atividades com uma forma planejada, com uma forma com carinho. E muitas vezes o que eu percebo, né? Que as pessoas acabam executando de maneira errada ou executando não da maneira como gostariam, porque não traçaram um plano de maneira adequada. Então, quando a gente está começando uma atividade, antes de sair fazendo essa atividade e colocando a mão na massa, a gente precisa pensar sobre ela, pensar sobre os aspectos de para que ela se propõe, quais são os resultados que a gente quer, quando a gente quer, quem estará envolvido, para que prazo eu quero fazer, se isso é importante, se isso é urgente. A gente precisa entender o contexto das atividades e o contexto de nós mesmos, o como que a gente consegue gerir a nossa rotina. E fazendo esse bom planejamento, a gente vai conseguir excelentes resultados, porque um dos benefícios maiores do planejamento é a gente reduzir a nossa ansiedade. Quando a gente planeja melhor, a gente fica menos ansioso, porque a gente já sabe o que está por vir, a gente já tem noção das nossas limitações. Quando a gente planeja de maneira melhor, a gente reduz o nosso estresse, porque a gente não é pego no imprevisto das questões, a gente se prepara de maneira melhor. E mesmo que o planejamento não dê certo, mesmo que ele não consiga ter a efetividade que eu gostaria, um planejamento é sempre melhor do que nenhum planejamento. Então, quando você for realizar alguma coisa, não se preocupe se essa questão vai ficar perfeita, se vai ter um melhor desempenho. Se preocupe se ela realmente tem o melhor conteúdo. Porque quando você está fazendo esse planejamento, colocando, seja ele numa planilha, seja ele num app, seja ele no papel, você está colocando os seus desejos, os seus anseios, e você está costurando isso tudo numa ordem, numa sequência, que é para te ajudar no dia a dia, que é para você, ao acordar, não se sentir pressionado por todas as questões que a gente tem para fazer no dia, e sim ter consciência. Porque muitas vezes eu vejo, né, pessoas que são produtivas, que são eficientes, que são responsáveis, tendo essa dificuldade de dizer não, pegando para si várias outras atividades quando que ela já tem um plano. E isso é importante, a gente começar a olhar o plano como uma extensão da gente mesmo. Quais são os nossos limitadores? O como que a gente consegue olhar as atividades e perceber, olha, eu tenho tantas reuniões no dia, isso ocupa tanto por cento do meu tempo, é interessante que eu faça network no trabalho, que eu me relacione com as pessoas no trabalho, então não vou ocupar minha agenda das 8 às 18, como é que eu posso fazer para ser mais efetivo nesse sentido? Eu vou ter um tempo específico para ler e-mails, porque sim, ler e-mails não é algo urgente, né? Eu sei que às vezes a gente se apavora, chega de manhã, tem 1000 e-mails na caixa e fica pensando, meu Deus do céu, eu vou dar conta de tudo isso? Então, às vezes a gente vai ter que fazer um mutirão, né, de e-mails, vai lá limpar todas as atividades, mas a questão é, a gente precisa não ser refém das ferramentas do nosso dia a dia. A gente precisa que as ferramentas nos auxiliem. Então, quando a gente tem um planejamento, a gente sabe o que a gente vai realizar e a gente não se apega nessa perfeição de ter que fazer tudo da melhor maneira, mas a gente vai fazendo e vai testando, porque a vida é assim, a vida vai mudando. Quantas vezes você já não teve um projeto de trabalho que você se envolveu, depois de 2 meses foi cancelado esse projeto e você teve que fazer outra atividade? Então, coisas podem acontecer no dia a dia, então não leve as coisas tão pesadas, tão a sério. Mas tenha em mente que fazer um planejamento faz toda a diferença, de que seguir esse planejamento e aprender com ele é o principal. Então, o que eu te convido hoje? Monte o seu primeiro planejamento, mesmo que ele seja ruim. Quantas atividades você tem amanhã? Lembre-se de deixar no máximo 4, estourando atividades
grandes para realizar, porque senão você vai se frustrar no final do dia, porque um planejamento é para te ajudar, é para você chegar no dia e saber o que você tem a fazer, é fazer um check nas atividades com graça, com louvor, e saber que você administra a sua agenda e não os outros administram a sua agenda. Você não é refém, né, das pessoas estarem agendando horário com você, do seu chefe estar pedindo tempo para você. Você consegue coordenar e transformar a sua rotina numa rotina mais feliz, uma rotina mais leve, né? Então esse é meu papel aqui, é a gente falar um pouco sobre o mundo do trabalho, o mundo dos projetos, e como que a gente tem todas essas interfaces que estão em volta dele e consegue desmistificar e se tornar ainda melhores profissionais, mas com pessoas que valorizam o que realmente a gente tem que olhar na vida, né? Realmente a gente tem que olhar a nossa qualidade de vida, as coisas que a gente se importa com a família, amigos, lazer, e como que a gente vai ter tempo para tudo isso se a gente não consegue se entender de uma maneira melhor. Então, eu tô aqui para te convidar pra gente ser fã do planejamento. Então, feito é melhor que perfeito. Então, comece a fazer o seu planejamento hoje. Faça ele, rascunhe, me mande, vamos conversando sobre isso. E a gente vai articular a melhor forma do seu dia a dia. Não existe modelo pronto, existe um modelo que é melhor para você. Só que para que você conheça ele, você tem que começar a conhecer melhor a si mesmo. Então, esse foi o assunto de hoje. A gente falou um pouco sobre feito é melhor que perfeito. Espero que você comece a fazer o seu planejamento no dia de hoje. E a gente continua aqui no canal conversando muito sobre isso e sobre outros aspectos também. Então, um abraço, nos vemos por aqui.